Olá, mais uma vez, estamos aqui diretamente de Moscou, um calor babilônico em Moscou, em mais um programa Entre Blocos. E hoje eu queria apresentar para vocês, vejam, o programa está melhorando exponencialmente. Temos aqui convidados em estúdio. E eu queria apresentar então para vocês o Tomás Zikman de Barros. Para quem não o conhece, ele é economista, cientista político, autor do livro De Que Falamos Quando Falamos de Populismo, um livro que gerou um bom debate ali na época da sua publicação no Brasil, e professor da Sciences Po de Paris. E eu trouxe o Tomás, então, para discutir o tema muito caro, que é o tema da democracia. A democracia no bloco socialista, a democracia no socialismo real. E, geralmente, quando a gente, campo marxista, vai tratar desse tema, a gente marca bem de que tipo de democracia estamos falando. A gente fala da democracia burguesa, democracia liberal, e é até tratado com um certo cinismo, como se isso fosse redundante, ou até um sinal de arcaísmo, né? Aqueles velhos marxistas lá do Comintern falando em democracia burguesa. Não gosto nem do termo burguês hoje em dia. Mas Tomás vai nos mostrar hoje que a discussão sobre democracia no bloco socialista ela é muito ampla, no geral ela é ampla, e para isso eu queria começar, Tomás, se você pudesse, acho que é importante, nos dar uma pequena definição do termo democracia e apresentar a visão aí dos principais autores sobre o tema e também nos explicar o seu curso, o curso que você dá em democracia, por que trazer esse tema para o campo do socialismo real, enfim, e se apresentar. Claro. Eu queria agradecer muito ao Rodrigo, um antigo amigo, e, enfim, também toda a audiência do Entre Blocos, do Farol Brasil. Enfim, de fato, eu trabalhei muito sobre populismo, mas nos últimos anos eu tenho debatido também o tema da democracia. Tudo surgiu por conta de uma ideia de ensinar um curso na Sciences Po Paris sobre teoria democrática e sobre crise da democracia. E quando eu estava preparando esse curso, Rodrigo, nós todos temos nossos vieses, né? É normal, a gente nasce em um país, em uma conjuntura, a gente tem acesso aos livros, aos jornais que nos cercam. E eu percebi que eu tinha um viés na formulação desse curso, um viés inconsciente. Porque o curso eu brinco sempre com a palavra democracia, é uma palavra que aparece tanto, tem tantas formas ao longo da história, e eu queria que cada aula, cada sessão, tratasse de uma dimensão da democracia, de uma expressão histórica e teórica da democracia. Então eu tinha democracia direta, democracia representativa, democracia liberal, democracia participativa, deliberativa, enfim. E quando eu estava terminando, eu percebi que estava faltando alguma coisa. E o que estava faltando? Estava faltando, eu brinco, luta de classes. Estava faltando a dimensão socialista. E por quê? Porque, na verdade, de novo, falando dos meus vieses, eu acho que esse não é um viés apenas meu, como alguém que nasceu, viveu no Brasil por 24 anos, né, consumindo, querendo ou não, apesar de, enfim, na universidade, lendo, consumindo não apenas literatura, mas um ambiente cultural capitalista, a gente não consegue associar socialismo e democracia, frequentemente. São como se estivessem em lados opostos, incompatíveis. E, na verdade, eu acho que é importante tratar dessas experiências e acabar com esse amálgama ou com esses preconceitos. E entender, na verdade, que democracia, em todos esses jogos de linguagem, sempre diz respeito a uma coisa, a igualdade. E aqui, o Rodrigo é o verdadeiro historiador aqui, mas eu queria, para explicar o que é democracia, voltar, fazer uma coisa que alguns historiadores gostam, que é voltar lá para trás. O meu curso começa nos Sumérios, eu não vou fazer tanto, mas assim, na Grécia Antiga, quando a gente fala de democracia, pensa-se muito na Grécia Antiga, democracia não era só o governo da maioria. Aliás, democracia não era eleição, democracia não era as pessoas votam e escolhem um representante que vai fazer a vontade da maioria. Democracia na Grécia Antiga, em Atenas, por exemplo, era o governo dos iguais. A diferença da democracia para a monarquia, para a oligarquia, não era só o governo da maioria, o governo do povo. É o governo dos iguais, em que governados e governantes são, na verdade, o mesmo conjunto. Por isso, inclusive, que eleição e essa associação que a gente tem hoje de democracia como democracia representativa, como democracia liberal, como uma democracia em que nós participamos apenas colocando nosso voto a cada 4 anos, 5 anos, enfim, e depois ficamos em casa. Isso, na verdade, era muito estranho na Grécia Antiga. Eleição praticamente não existia. O que existia era, em muitos casos, um sistema de sorteio. Porque o sistema de sorteio garante que o governo seja o governo dos iguais e uma certa rotação
também. Aqueles que governam, depois são governados e vice-versa. A ideia de eleição e associação entre democracia e eleição é uma coisa muito recente. É uma coisa que data ali do pós-revoluções burguesas, não é? Revoluções liberais, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, a Revolução Americana, inclusive, antes da Francesa. E o objetivo dessas revoluções, na verdade, não era instaurar democracias. Os pais fundadores, tirando talvez alguns radicais na França, os jacobinos, não é? Tirando talvez um Thomas Paine, alguns outros filósofos, a maior parte deles tinha horror à ideia de democracia. O que eles queriam não era democracia, era criar governos representativos. Veja, não é democracia representativa, é governo representativo. Quem seria representado? Aqueles que podiam votar, no caso, alguns poucos proprietários, não é? Que queriam ter os seus direitos de propriedade, sobretudo, protegidos contra as ingerências, né, os ditames do rei. Mas, sobretudo, não era questão de fazer um governo dos iguais. Tanto que a escolha é a escolha pela eleição, não pelo sorteio, por exemplo. Porque a eleição, o princípio eleitoral, que talvez seja necessário numa sociedade de grande tamanho, mas o princípio eleitoral não foi escolhido apenas por uma dimensão prática. Ele foi decidido porque a eleição é uma forma de selecionar os melhores. Então eles não queriam o governo dos iguais, eles queriam o governo dos melhores. E a democracia, no meu ver, em todas as suas formas, ela ainda bebe dessa ideia de igualdade. E quem é que colocou, então, um pouco alguns elementos dessa democracia, dessa igualdade no regime representativo? Não foi a boa vontade dos pais fundadores da Revolução Americana, ou da inglesa, ou da francesa. Foram setores radicais, radicalizados, o movimento operário, que, ao longo, sobretudo, do século XIX, vão se organizar, os cartistas, por exemplo, para reclamar direito a voto. Então veja como os direitos políticos, eles são uma pauta importante dos movimentos da sociedade civil organizada, sobretudo dos sindicatos, do movimento operário, que vão, ao expandir a participação, expandir o sufrágio, vão transformar o governo representativo em democracia representativa. Mas ela ainda, nesse sistema híbrido, guarda elementos desse elitismo. E é contra isso que, em alguma medida, o movimento socialista e comunista vai surgir. E eu começo falando sobre isso porque isso contextualiza um pouco o que o Marx fala sobre, não necessariamente democracia, mas sim sobre direitos políticos, direitos econômicos. O Marx, ele tem essa fórmula que acabou ficando muito estigmatizada, a ideia da ditadura do proletariado. Enfim, quando a palavra ditadura, talvez com razão, ela produz medo. E eu consigo entender por quê. A gente viveu no Brasil uma ditadura. Só que o Marx, quando escreve, no século XIX, ele não vivia num ambiente de democracia capitalista. Era um regime, de novo, que poucas pessoas podiam votar, e um regime de dominação brutal, em grande medida. Então, o que ele chamava de, para ele, toda forma de governo era uma forma de ditadura. E a grande diferença, no entender dele, é que a ditadura do proletariado seria a democracia do proletariado. Seria o momento em que o proletariado teria o poder. Então seria uma forma de governo dos iguais. E ele vai escrever de uma classe sobre a outra, porque para ele o Estado sempre é um instrumento de dominação de classe. E aí, no que é interessante na obra do Marx, e a gente vai ver que isso tem reverberações, e até hoje, quando a gente pensa na experiência socialista, a gente vai ver algumas contradições, não necessariamente contradições, mas pontos de tensão, é que ele vai entender que apenas a igualdade de direitos civis não basta, ou políticos não basta. Ele vai dizer, olha, não basta a gente colocar a burguesia e o proletariado, dar ao trabalhador e ao patrão os mesmos direitos formais. É preciso ir além, porque nessa igualdade abstrata, formal, entre o trabalhador e o patrão, a gente esquece uma coisa. A gente esquece que um tem acesso ao capital, um tem acesso aos meios de produção. Um pode impor ao outro os termos das suas relações de trabalho. A liberdade, todos são livres, em teoria, mas a liberdade do trabalhador é a liberdade de aceitar a única opção que lhe é imposta, que é trabalhar pelo salário de miséria ou, enfim, pelos valores que o capitalista, o burguês, assim quiser. Então, para o Marx, apenas a igualdade de direitos não era suficiente. Era necessário uma igualdade, uma libertação de ordem econômica, de ordem material. As duas coisas a gente pode discutir se elas são incompatíveis ou não. Acho que não, acho que as coisas vão junto. Lembrando que, de novo, os direitos políticos foram conquistados a partir da luta dos
setores radicalizados da classe trabalhadora, não é? Mas havia essa demanda, ele sublinhava a importância da emancipação econômica, e isso tem muitas consequências. A grande questão é, muito bonito no papel, a gente vai então fazer essa emancipação econômica, não apenas política, dos trabalhadores, só que, de novo, quando a gente pensa os nossos vieses todos nas experiências do socialismo real, sobretudo a partir da Revolução de Outubro de 17, a Revolução Russa de Outubro de 17, as pessoas pensam, então na verdade isso é muito bonito no papel, mas na prática era um despotismo tirânico, para não dizer totalitário. Essa é uma palavra que foi muito utilizada para estigmatizar as experiências socialistas em geral e a soviética em particular, basicamente dizendo, tem até uma piada, não sei, enfim, é uma piada, que o socialismo trocaria a exploração do homem pelo seu inverso, né? E, sobretudo, essa estrutura totalitária, ela, de cima para baixo, tentaria moldar a sociedade e, precisamente, iria contra a ideia dos iguais. Não é o governo dos iguais, é um partido da vanguarda, aqueles que sabem mais, e os outros, em alguma medida, quase peões nas mãos do Comitê Central, ou do que quer que seja. A gente sabe que, se democracia é uma palavra que tem muitos significados e muitas disputas ao longo do tempo, totalitarismo tem de um jeito até pior, porque acho que existem poucas teorias, para não dizer nenhuma teoria sólida, sobre esse conceito, que tem tantos usos, né? E, sobretudo, eu acho que ele não se adequa ao estudo da história e das experiências concretas de todos esses países. Então, a gente precisa, isso que eu convido os meus alunos a fazer nessa aula, é ir além dessa visão que apresenta as experiências socialistas como, digamos, apenas despóticas, totalitárias, de cima para baixo, e entender que elas circulam, que as dinâmicas sociais circulavam de maneira muito diferente, não apenas de cima para baixo, mas que havia forças vivas dessas sociedades que influenciavam muito as decisões que vinham de cima. É um círculo, é uma via de mão dupla. A gente precisa se afastar dessa caricatura das teorias do totalitarismo. E uma autora, inclusive, que o Rodrigo, ele que me indicou há muitos anos atrás, que eu li bastante, a Sheila Fitzpatrick, ela nos anos 70 já foi uma das primeiras a quebrar essa caricatura da teoria do totalitarismo, indo precisamente à União Soviética, estudando história, estudando a sociedade, vendo, olha, vamos abandonar essa imagem caricatural e entender que se trata de um país com sociedade civil mais ou menos organizada, mas que consegue ouvir as suas demandas. Isso eu acho isso muito importante. Totalitarismo, antes da gente entrar nesse período da Guerra Fria, que é quando a teoria do totalitarismo ganha força, queria que você comentasse ainda antes, logo num primeiro momento ali da Revolução de Outubro, porque quando a gente pensa em totalitarismo, é uma tentativa de igualar, querendo ou não, as experiências socialistas ao nazifascismo. Sim, sim. E num primeiro momento, você mencionou que Marx vivia numa sociedade extremamente autoritária, que era a Alemanha do Kaiser, mas naquele momento a gente já tinha alguns países que a gente consideraria democráticos, a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, apesar de serem potências coloniais, um deles tem um sistema de segregação racial. Como que as experiências socialistas naquela primeira fase quebraram com alguns paradigmas e avançaram em algumas questões de emancipação mesmo da população, foram muito mais além do que até mesmo as democracias burguesas daquele período. Claro. Falando ali naquele primeiro momento, em questões como, por exemplo, a questão nacional, étnica, racial. Sim, claro, de gênero também. Primeiro, você comentou sobre como a teoria do totalitarismo ela foi construída para fazer essa falsa equivalência entre União Soviética e nazifascismo. Inclusive, uma questão curiosa, a Hannah Arendt, que foi uma autora importante, talvez a mais importante dessa formulação, ela claramente constrói essa teoria com esse objetivo. Ela estava falando sobre imperialismo, sobre racismo, e ela queria colocar precisamente os países ocidentais como sendo a base comum sobre a qual cresceria o nazifascismo, e quando ela
vai migrar para os Estados Unidos, ela resolve fazer esse paralelo também, porque já estava nos jogos da Guerra Fria. Eu vou voltar a Hannah Arendt em algum momento, que é uma autora que, apesar de tudo, eu tenho respeito. Eu acho que ela escreveu muitas coisas bastante problemáticas, inclusive às vezes racistas, mas acho que tem o seu mérito filosófico. Mas é curioso que esse paralelismo entre a experiência socialista e soviética e a experiência nazifascista ignora precisamente como essas duas experiências lidavam de forma diferente com a questão da igualdade. O socialismo, com todas as críticas que alguém pode querer fazer a essas experiências, elas reivindicavam precisamente a igualdade. E fizeram políticas públicas para garantir essa igualdade. A experiência nazifascista é o inverso, é a normalização de estruturas hierarquizadas, não é? Então você tem o Führer e você tem povos superiores aos outros, e é o contrário do que eu acho que talvez esteja na base também da experiência democrática, que é questionar formas naturalizadas de hierarquia social, de dominação. Por exemplo, uma sociedade racista naturaliza que pessoas não brancas ocupem certas posições. Uma sociedade patriarcal machista naturaliza que a mulher ocupe uma posição dentro da casa e na sociedade. E a diferença é brutal na forma como o socialismo e o nazifascismo lidaram com essas questões. Inclusive Hitler, no Mein Kampf, ele menciona a palavra democracia na primeira versão uma única vez, falando sobre democracia germânica, e depois, em umas edições posteriores, ele remove isso, para não ter a palavra democracia no Mein Kampf. E, ao contrário, o socialismo falava, reivindicava a democracia em muitos momentos. E, como você aponta, implementou muitas políticas públicas que favoreceram precisamente a quebra desses paradigmas, dessa normalização de relações hierárquicas. Você menciona questões nacionais, de povos, e eu acho que realmente ali foi muito inovador. Tem um livro muito bom do Terry Martin, cujo título em português seria O Império da Ação Afirmativa, The Affirmative Action Empire. E ele vai discutir as políticas de nacionalidade da União Soviética. Porque até hoje em dia, ainda mais com a guerra acontecendo agora, a invasão da Ucrânia pela Rússia, essa guerra que já dura 3 anos, existe quem queira fazer uma linha quase ininterrupta entre o Império Russo, a União Soviética e a Rússia contemporânea do Putin. A gente sabe que as coisas não são assim, principalmente no período soviético, quando há, ao contrário, uma inversão, não é? Até o momento da Revolução Russa, a Rússia era, de fato, um império que lidava com os povos que a cercavam de maneira, a gente pode dizer, imperial, para não dizer colonial, impondo a eles línguas, costumes, russificação. A União Soviética surge querendo romper com esse paradigma, tanto que dá para se argumentar que era uma experiência anti-russa, em maiores e menores graus ao longo da história. Tanto que, inclusive, talvez o fim da União Soviética tenha havido em parte por conta de lideranças nacionais que surgiram nas outras repúblicas, mas também em grande medida por conta do descontentamento dos nacionalistas russos, a minoria nacional, o grupo nacional que mais era contra, ou que jogou um papel mais importante contra a União Soviética, eram os russos. E quais foram as políticas que foram implementadas? Políticas, para começo de conversa, de alfabetização. A gente está falando de povos que, em muitos casos, não tinham alfabeto, línguas que não eram gramatizadas, e logo no começo da experiência soviética, depois da Revolução, foram enviados linguistas para os rincões da Rússia revolucionária, não é? Depois da União Soviética, para estudar essas línguas, gramatizar essas línguas, ensinar essas línguas, enfim, a gramática e alfabetizar as populações desses países, ou dessas regiões, não é? Mais do que isso, políticas. O Rodrigo fala russo infinitas vezes melhor do que eu, mas políticas do que às vezes se chama de indigenização. Ou seja, nós vamos colocar em cada região uma administração, ou compor a administração de cada região com pessoas nacionais daquela região de acordo com o sistema de cotas. Então, é por isso que o Terry Martin vai falar de Império da Ação Afirmativa, havia políticas do que hoje nós chamamos de ação afirmativa, de cotas, por exemplo, no caso raciais, étnicas, nacionais, para grupos. Então, se você fosse ao Uzbequistão, no Uzbequistão a administração precisa ter uma maioria de pessoas uzbeques.
Se você for para a Ucrânia, serão ucranianos. Se você for para a Bielorrússia, serão bielorrussos. E de forma ainda mais específica. Eu falei agora o nome de grandes repúblicas, mas se você vai para a região, se você vai para Yakutia, serão Yakutis. Essa era a ideia. Inclusive com o uso da língua. Com o uso da língua. E claro que isso, inclusive, criou desafios logísticos, desafios burocráticos, porque nesse momento não havia uma hierarquização de línguas. Claro que o russo, historicamente, era uma língua que foi usada até de maneira imposta por vários desses povos, mas porque eles queriam romper com esse domínio do russo, não havia, a princípio, hierarquia entre línguas. E aí é um desafio. Eu sou formado em economia, mas faz muito tempo que não trabalho com economia, então a matemática a gente vai perdendo um pouco, mas eles encontraram quase 200, acho que eram 193, 196 diferentes nacionalidades no Império Russo e mais de 90, acho que também 96, praticamente, línguas dentro da Rússia revolucionária, não é? E não havia hierarquia entre elas. Agora imagina como é você ter que traduzir todas essas línguas entre si, porque não havia uma língua franca comum. O russo não era, num primeiro momento, a língua franca comum oficial. Então, era preciso ter tradutor do ucraniano para o calmique, do uzbek para o finlandês, não necessariamente passando pelo russo. Então, por isso que eu falei da matemática, 96 fatorial, se forem 96 línguas, basicamente a metade da população do país vai ter que ser tradutora, né, para dar conta das combinações possíveis entre todos esses idiomas. Isso foi uma política implementada a ponto de até incomodar os russos. Eu comentei no começo como, já no final da União Soviética, essas burocracias nacionais que foram sendo constituídas ao longo de décadas, constituíram ali movimentos nacionalistas que contribuíram para o final da União Soviética, mas talvez o principal tenha sido, de fato, esse grupo étnico nacional, que seriam os russos, que se sentiam preteridos em alguns momentos. Há relatos nesse livro do Terry Martin, ele mostra na Ucrânia de russos reclamando que assim, não, como assim, e a gente, existe aqui um despotismo, uma dominação ucraniana, nós não podemos mais falar russo, o que vai para a gente ver como hoje em dia as coisas são diferentes. As pessoas tentam associar o Putin, não é, que eu entendo como líder de extrema-direita, comparar ele com Lenin. Eles só se chamam Vladimir, senão não sei se tem muita coisa em comum. E colocam os dois no mesmo balaio, sendo que a política era exatamente a inversa, né? Bem, um outro tópico que você mencionou, para não falar de lutas anticoloniais, que acho que são ligadas à questão também antirracista, mas um outro tópico que eu acho que é relevante, tem muito pano para manga para discutir, são políticas de gênero, principalmente feministas, mas não apenas. A gente também pode falar sobre direitos LGBTs, por exemplo. Mas para começar com as mulheres. Primeiro, já antes da Revolução de Outubro, na Revolução de Fevereiro, a Rússia é o primeiro país do mundo a universalizar o sufrágio para valer, quer dizer, dar o direito ao voto às mulheres. E isso não mudou depois da Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro também coloca, através de figuras como Alexandra Kollontai e entre tantas outras mulheres também de vanguarda que vão questionar as relações de gênero, as hierarquias dentro da família, eles vão legalizar o aborto. Depois, durante o período stalinista, vai ter uma reversão, mas que volta a ser legalizado, enfim, alguns anos após a morte. É um hiato ali, mas o aborto é legalizado, o que é um direito das mulheres, a gente pode ver como uma forma de emancipação feminina, sem dúvida, mas para além disso, nós temos uma amiga que estuda as vanguardas naquele período, nos primeiros 7, 8, 10 anos depois da Revolução. O nome, não. Raquel Pacheco, nossa querida amiga, que nos abriu os olhos há muitos anos atrás para essas intervenções que eram feitas no tecido urbano, arquitetônico das cidades, com objetivos de libertar a mulher da tarefa doméstica e colocá-la na força de trabalho. Basicamente, ali, no começo dos anos 20, alguns projetos de conjuntos residenciais foram não apenas planejados, mas construídos, de maneira que os apartamentos não tinham cozinha. Você fala, como assim, que absurdo? Bem, realmente está fora do nosso paradigma, mas o objetivo era precisamente romper de maneira profunda com o nosso paradigma que coloca a mulher como aquela encarregada das tarefas domésticas. Ao tirar a cozinha de dentro do apartamento, a ideia era tirar a mulher da cozinha, ou tirar ela dessa dupla jornada de trabalho,
que às vezes obrigava a ter apenas essa jornada de trabalho em casa. A escravidão doméstica. A escravidão doméstica, eles chamavam para libertar da escravidão doméstica. E como que se fazia então? Como se alimentava? Bem, havia nesses conjuntos residenciais um refeitório coletivo, em que funcionários pagos cozinhavam para todos. As pessoas podiam ir lá, podiam comer no refeitório coletivo com os demais, ou podiam pegar a comida e levar para casa, mas a ideia é, ao remover o espaço da cozinha do apartamento, buscava-se emancipar a mulher. Claro que isso foi tão de vanguarda que durou pouco tempo, mas a gente via já esse espírito de precisamente questionar hierarquias naturalizadas, formas de dominação naturalizadas, com intervenções no espaço físico, não é? Isso é super interessante e fundamental. E vale a pena dizer que não estamos lidando apenas com o que aconteceu na União Soviética. Depois da Segunda Guerra Mundial, o socialismo é adotado por vários países, notadamente no leste da Europa. Na maior parte dos casos, para não dizer, o Rodrigo pode me corrigir, mas acho que em todos os casos, pelo voto, as pessoas votaram por essa via, mas as políticas que foram implementadas em muitos desses países também tiveram um caráter emancipador para as mulheres. E tem um livro muito bom, da Kristen Gotchi, cujo título em português seria Por que as mulheres tinham sexo melhor sob socialismo? Why Women Had Better Sex Under Socialism. E claro, o título é uma provocação, ela fala que foi uma ideia da editora, e ela mesma diz que não eram só as mulheres, todo mundo, inclusive os homens, tinha sexo melhor sob socialismo. E ela faz uma análise, ela é uma antropóloga, ela faz uma análise etnográfica comparando a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, a República Democrática Alemã com a República Federal da Alemanha. E o que ela demonstra, através de entrevistas, estudos de arquivos e análises, é que na Alemanha Oriental, na Alemanha socialista, as mulheres tinham uma qualidade de vida, não apenas de saúde reprodutiva, mas de orgasmos mesmo, a gente pode dizer. E na Tchecoslováquia também tem estudos que se focaram muito na questão do prazer sexual das mulheres, superior à contraparte ocidental. Por quê? Como ela justifica isso? E olha como é contraintuitivo. A gente pensa a Alemanha Oriental como a Stasi, como esse reino do terror. E na verdade, enfim, aparentemente não era exatamente apenas isso. Tinha outras dimensões. Por quê? Então as mulheres teriam uma vida sexual mais completa, mais plena, sob o socialismo. Primeiro porque, ao contrário do que aconteceu no Ocidente, criou-se um Estado, uma rede de bem-estar social, de proteção social, que garantia à mulher uma certa emancipação, de novo, das tarefas domésticas, notadamente através de uma rede de creches e de escolas que permitia à mulher colocar a criança, e ela seria bem cuidada de maneira gratuita pelo Estado, permitindo, portanto, que ela pudesse trabalhar, se ocupar de outras maneiras. Mas, além disso, tem uma questão mais estrutural, que é, de acordo com a Gotchi, nas experiências socialistas, a dimensão material, enfim, por um lado a dimensão material era garantida pelo Estado e por outro lado ela se tornava menos importante na escolha de parceiros. Eu não ia escolher o meu parceiro ou a minha parceira porque ele é rico, filho do dono da indústria e porque assim eu vou ter dinheiro e garantir a minha vida. Não. Eu não preciso, como eu garanto uma base comum a todos, igualitária a todos, eu vou escolher o meu parceiro pelo amor. E você não vai se submeter a uma relação... Também. Fazer a manutenção de uma relação. Sim. Porque você não teria condições materiais de se manter. Sim, sem o... É verdade. E aí, porque as relações são baseadas no amor e nessa relação de reciprocidade, o sexo também é melhor. Esse é o argumento dela. Por isso, as mulheres, mas não apenas as mulheres, tinham a vida sexual melhor sobre o socialismo. Eu mencionei brevemente a Tchecoslováquia, há estudos também sobre isso na Tchecoslováquia, com resultados praticamente equivalentes, e mais do que isso, a insatisfação sexual era uma das justificativas possíveis para pedir o divórcio, inclusive que era legalizado também, para pedir o divórcio na Tchecoslováquia. E dizem, de acordo com alguns dados, que essa era uma justificativa mais comum do que, por exemplo, agressão entre homens e mulheres, o que é bastante interessante como fenômeno. Então a gente vê esses processos todos que emancipavam a mulher, e não apenas a mulher, porque um tópico um pouco mais precisa ser bem contextualizado é a questão dos direitos LGBT.
Eu falo que é preciso contextualizar porque a gente tem uma tendência a comparar o nosso mundo de hoje com o passado. E claro, se você vai comparar qualquer país, enfim, mesmo o Brasil em alguma medida, ou qualquer país da Europa ocidental hoje em dia, com o que foram as experiências socialistas há 50, 60, 70 anos atrás, bem, a gente precisa comparar o que é comparável, não é evitar anacronismos. Vamos lembrar que nos anos 60, por exemplo, ou até antes, países como a Inglaterra estavam castrando quimicamente homossexuais, como o Alan Turing, né, o grande da máquina de Turing, que enfim, quebrou ali, decifrou o código, a criptografia do enigma dos alemães. Apesar de ser esse herói da Segunda Guerra Mundial, o homem foi, porque era homossexual, foi condenado à castração química e depois veio a tirar a própria vida também como consequência disso. Bem, o que acontecia no bloco oriental nessa mesma época? Primeiro, logo depois da Revolução Russa, a homossexualidade foi, na prática, descriminalizada. Ela voltaria a ser criminalizada na União Soviética, mas se a gente for pensar o que acontecia, por exemplo, na Alemanha Oriental, na Tchecoslováquia, a situação é diferente. A Alemanha, de novo, é um bom exemplo, e ela é boa porque é aquele experimento natural, né? É um país, enfim... Laboratório perfeito. É um laboratório perfeito. Sociológico. Porque a mesma sociedade que você divide, coloca sistemas distintos. Bem, quando acaba a Segunda Guerra e funda-se as duas Alemanhas, elas herdam, eu não sou advogado, mas pelo que eu entendo, pouco que eu fiz de introdução ao direito, é que você acaba herdando o Código Penal do sistema anterior, apenas vai reavaliá-lo de acordo com a nova Constituição, porque senão você não vai regrar, você não vai, enfim, refazer o Código de Trânsito só porque você mudou o regime político. Então, elas herdaram o Código Penal, o sistema penal nazista. Só que já em 57, o equivalente da Corte Suprema da Alemanha Oriental, da Alemanha socialista, vai dizer que o artigo 175, se eu não me engano, que era o que criminalizava a homossexualidade, que ele era incompatível com os princípios socialistas. O artigo nazista. O artigo nazista seria incompatível com os princípios socialistas, na prática tornando ele caduco, e em 68 ele vai ser oficialmente removido do Código Penal da Alemanha. Na Alemanha Ocidental, por outro lado, isso só vai ser abolido, se eu não me engano, em 91, depois da reunificação, quando eles têm que unir os códigos, enfim, os processos jurídicos e legislativos dos dois países. Na verdade, foi uma imposição, na prática, foi uma incorporação da Alemanha socialista pela Alemanha capitalista, mas... naquele momento, nesse aspecto, a Alemanha era mais democrática. Sim. Até. Em termos, se a gente pensa a democracia como igualdade, como inclusão, de fato. É bom dizer, claro, apesar deles terem mantido o código nazista até 91, o que é horrível, claro que a situação, eles foram se tornando menos severos na aplicação dessa lei, em 91, talvez ela já fosse quase letra morta, mas ainda assim era utilizado, a depender do contexto político, para criar constrangimentos mesmo na Alemanha. A Tchecoslováquia foi, inclusive, em termos de abolição, de remoção da criminalização da homossexualidade do Código Penal, foi até anterior. Foi em 1961, e ali havia já uma discussão sobre tratar a homossexualidade, enfim, com respeito, não necessariamente como nenhuma patologia, nenhum crime, sobretudo não como um crime. Havia na Tchecoslováquia, logo depois da Segunda Guerra Mundial, isso está descrito num livro muito bom, que se eu não me engano o título é Sexual Liberation, Social Style, Libertação Sexual e Estilo Socialista, de uma autora cujo nome me escapa agora, que é tcheca, e que vai fazer essa análise, como ali havia na Tchecoslováquia, já antes da guerra, uma série de sexólogos. E uma vez que o socialismo é implementado, o governo vai discutir, conversar, chamar esses especialistas de sexologia para pensar políticas públicas, e elas vão ser implementadas, e eles se preocupavam muito precisamente com a dimensão do orgasmo mesmo, do prazer sexual das mulheres, mas não apenas. E aí a gente vê como essa autora nesse livro, a Libertação Sexual, Estilo Socialista, como a gente precisa fugir das chaves de análise ocidentais que criam esses vieses cognitivos para a gente. Em geral, a gente pensa o movimento de emancipação como algo que seja apenas uma organização da sociedade civil capaz de influenciar a liderança do país, né? Isso é verdade, inclusive no socialismo isso existia, mas o argumento dessa autora é que ali foi uma confluência dessas forças que já existiam com um certo iluminismo, se você quiser, da liderança socialista que soube, durante um período que a gente chamaria de stalinista,
logo depois da Segunda Guerra Mundial, entendeu que era necessário tomar medidas absolutamente vanguardistas, inovadoras, para a libertação das mulheres. E nos anos 60 vai ter uma leve reversão disso, que vai culminar, isso acontece mesmo antes da Primavera de Praga. Mas a Primavera de Praga é algo que vai culminar isso, a repressão da Primavera de Praga vai levar isso às últimas consequências. Você vai ver o enfraquecimento dessa postura mais emancipadora, que via os gêneros como iguais, que queria acabar com as diferenças entre homens e mulheres. A gente vai ver que, na verdade, havia uma resistência, não tanto do centro, da liderança socialista, mas vinha também, em grande medida, da base. Quer dizer, alguns setores da sociedade civil viam aquilo com alguma estranheza. Então você tem essas resistências. Às vezes a vanguarda revolucionária quer dar passos maiores que as pernas, não é? Enfim, a gente pode discutir e avaliar se eram passos maiores que as pernas ou não, mas um pedaço da reversão não vem apenas de uma decisão que temos que ter mais filhos. Na Romênia, por exemplo, teve uma hora que proibiram o aborto, porque precisavam aumentar a demografia, o que tem 1000 problemas, mas também por conta de uma resistência que vinha da própria sociedade civil. Acho que a gente vai continuar um pouco mais tarde nesse tema, puxando para a questão da Constituição stalinista, mas antes disso, acho um tema pouco discutido, mas que valeria muito a pena a gente comentar, é a libertação das mulheres no Oriente, um pouco antes, né, naquela década de 20, 30, na União Soviética. Acho que é um tema que também entra, né, importante nesse processo de uma emancipação geral das mulheres na União Soviética. Não, isso é muito interessante, porque aqui eu moro na França, e a França é um país que tem um problema muito grande de islamofobia. Então, na França, hoje em dia, eu pelo menos entendo que lutar pelo direito das mulheres usarem o véu é uma forma de luta antirracista, porque na França isso é utilizado para discriminar populações não brancas. Como é feio, como é inaceitável hoje em dia você ser abertamente racista por conta da cor da pele, da etnia de alguém, a desculpa na França hoje em dia é que, na verdade, eles são hostis ao Islã, no caso ao islamismo, que aí fazem um amálgama entre muçulmanos, terroristas, e acham que também é uma forma de opressão da mulher. Mas um debate próximo a esse, em certa medida, aconteceu, mas de maneira bastante diferente, claro, aconteceu na União Soviética logo depois da Revolução, porque a Rússia imperial é esse vasto território com um monte de povos, dos quais muitos deles, sobretudo no Oriente, não eram cristãos, não eram ortodoxos, apesar de que o cristianismo ortodoxo também oprimia suas mulheres em grande escala, mas havia essa ideia de que nessas comunidades, nesses povos, a mulher de fato era colocada numa posição subalterna, não tinha direito à educação, e era de fato obrigada a seguir preceitos religiosos muito estritos, uso de véu e companhia. A gente falando da Ásia Central, do Norte do Cáucaso, né, regiões de maioria islâmica. Exatamente, mas não apenas islâmica, mas isso é algo que pode ser acentuado nesses casos que são de regiões de maioria islâmica. E aí tem até um estudo, eu vou depois mandar as imagens, a gente pode ilustrar, um estudo feito por pesquisadoras da Universidade de Harvard. E assim, a Universidade de Harvard não é a Havana, é Harvard. Começa parecido, mas termina diferente. Então não estamos aqui falando de pesquisadoras socialistas, mas elas vão analisar uma série de campanhas que a gente pode falar de propaganda sobre a libertação da mulher no Oriente Soviético. E elas vão dizer, olha, essas fotos são fotos que a gente pode colocar aqui, fotos de jovens, meninas, nas escolas, sem véu, estudando, e elas vão dizer, olha, isso daí, por um lado, é propaganda, mas essas mulheres, essas meninas, têm uma coisa verdadeira, que elas são, de fato, mulheres que estão, pela primeira vez, não apenas em gerações, pela primeira vez, ponto, tendo acesso a uma educação, pensando que elas podem ter um horizonte de vida para além das tarefas domésticas. E, inclusive, não foi uma coisa que apenas se decidiu de cima para baixo. Isso teve uma reverberação nas bases, uma adesão por parte dessas mulheres, inclusive com manifestações, algumas delas queimando os seus véus, não é? Então, é paradoxal, porque na França hoje eu acho importante defender o direito de uma mulher escolher livre e espontaneamente portar o seu véu, mas ela também pode ser livre e espontaneamente livre para poder queimar o seu véu, se quiser. Então a gente vê essa... Em alguma medida, pode até abrir uma discussão sobre o confronto entre, por um lado, a afirmação de uma identidade nacional, local, cultural, e a libertação da mulher. Mas a gente vê esse tema que eu acho, de fato, fascinante,
Eu acho que é importante a gente exemplificar, né? Não se trata, realmente de uma emancipação sem precedentes, eu acho, na história dessas regiões e até mesmo na história do globo. A gente está falando de costumes. Na Rússia chamava-se de kalim, que é o costume do dote, que na prática era a venda das meninas da família, os casamentos arranjados. Muitas vezes menores de idade, inclusive. Muitas vezes menores de idade, muitas vezes as viúvas eram passadas aos irmãos mais velhos. Inclusive, eu estava pesquisando esse tema recentemente e descobri que no Uzbequistão não havia a peça de roupa feminino, no vestuário feminino tradicional, não havia a peça de roupa que era o casaco, o abrigo de frio. Porque a mulher... Mas o Uzbequistão é frio, né? Muito frio no inverno. Então, mas a mulher supostamente não precisaria, porque ela não vai sair do ambiente doméstico, ela não vai sair de casa. Então, realmente a gente está falando de um processo emancipatório sem precedentes ali. E é um tema aí pouco comentado. Inclusive, se o Tomás me permitir alongar, acho um exemplo anedótico, mas que é interessante. Eu tenho uma amiga que o Tomás conhece também, que vem de uma região norte do Cáucaso. E ela um dia me mostrou a fotografia da avó dela, que, junto com o Nikita Khrushchev, o sucessor de Stalin. E ela foi me contar que a avó dela era a primeira mulher deputada da região, da república dela, né, no período soviético. E uma senhora absolutamente soviética, como várias que eu conheço aqui, com um monte de laque no cabelo, mas... Com o fim da União Soviética, as coisas tomaram um rumo muito diferente. A filha dessa senhora, portanto a mãe da minha amiga, já voltou a ser super religiosa, colocou essa minha amiga numa escola religiosa, fez um casamento arranjado para ela, que foi um desastre. Ela conheceu o noivo dela no dia do casamento. Ela tentou novamente arranjar um casamento com dote para a filha, enfim. Depois do fim da União Soviética, as coisas inclusive regrediram. Incrível, né? Não só para os povos islâmicos, mas também para as mulheres eslavas russas, que hoje se submetem novamente a situações de dependência financeira dos seus parceiros, enfim. Bom, mas para voltar para aquele tema que a gente estava comentando, acho que vale muito a pena a gente comentar sobre a Constituição Stalinista de 1936, que na época foi chamada da Constituição mais democrática do mundo. Por que isso? O que há de democrático nessa É interessante e, em alguma medida, parece paradoxal, né? Porque, precisamente, primeiro, a gente associa, em geral, a experiência socialista como apenas ditatorial, e no caso a gente está falando de uma Constituição que foi um dos maiores experimentos de participação da história, que até aquela época, sem dúvida, o maior. Primeiro, deixa eu contextualizar, antes de explicar como é que foi essa participação, o que foi essa Constituição. Bem, depois da Revolução de Outubro, você tem alguns processos constitucionais na Rússia Soviética, depois na União Soviética. Rodrigo me corrija, mas tem uma Constituição da Rússia Soviética em 18, depois tem uma em 22, uma em 24, já da União Soviética, se eu não me engano. E em 1936, já sob o período de Stalin, há uma necessidade, enfim, a liderança do partido entende ser necessária uma nova Constituição. E por que uma nova Constituição? Porque já havia passado quase 20 anos da Revolução, e eles queriam precisamente, entre muitas aspas, normalizar. Normalizar é um termo ruim, porque o que significa ser normal? Mas assim, tornar o quadro legal constitucional soviético mais próximo ou inspirado nos quadros constitucionais de outros países, de outras democracias. Porque logo após a Revolução, você tem, na verdade, a exclusão de um grupo de cidadãos, no caso, pessoas que vinham de classes que não seriam das classes revolucionárias, né, a burguesia, os grandes proprietários de terra, que são excluídos de uma série de direitos políticos. Os religiosos também, aristocratas, nobres, não podiam, perdem o direito ao voto. Muitos deles são presos, mas sobretudo perdem o direito ao voto, e outros princípios que a gente poderia chamar de liberais, como habeas corpus, presunção de inocência, às vezes perdem a sua função, inclusive alguns não estão presentes no ordenamento jurídico. E ali também há um entendimento no começo dos anos 30, que a gente pode discutir, mas é uma ideia de que a revolução já em alguma medida triunfou, então a dinâmica de luta de classe já não é mais a mesma, e agora nós temos um povo. Inclusive o Stalin começa a falar cada vez menos de classe e mais de povo. E por conta disso, há um entendimento da liderança soviética de que é necessário reintroduzir esses cidadãos, essas pessoas que haviam sido excluídos dos direitos políticos, de volta aos direitos políticos.
e introduzir elementos como habeas corpus, presunção de inocência. Só que para fazer essa nova Constituição, não basta apenas que ela venha de cima para baixo. De novo, o que rompe com essa visão, essa teoria do totalitarismo, né? Eles querem participação. E essa participação não é totalmente inovadora. O processo constituinte de discussão da Constituição vai acontecer durante um movimento que a gente chama do Stakhanovismo. Eu não lembro qual era o primeiro nome do Stakhanov, mas o Stakhanov foi um operário soviético que ficou famoso por bater de maneira sucessiva as suas metas de produção. Então aquela coisa, vamos deixar a meta aberta, não vamos ter meta, vamos deixar a meta aberta, quando chegarmos à meta, vamos dobrar a meta. O Stakhanov era um pouco esse o princípio, um mineiro exatamente, que tirava quantidades gigantescas de minério, e era essa ideia um pouco voluntarista de que as pessoas deveriam dar tudo de si para a construção desse projeto coletivo emancipador que era o socialismo soviético, e isso envolvia uma mobilização voluntarista e uma forma de participação política. Então, quando se elabora um primeiro rascunho, um draft, um esboço da Constituição, decide-se que ele deveria ser debatido, discutido com grande parte da população soviética. E de fato ele será. Ele vai ser debatido por 43 milhões de pessoas. E nós estamos falando de 1936. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha redes sociais para a gente ficar mandando de maneira interativa por um pool online nossas sugestões. Como que era? Eram reuniões, em geral em sindicatos, em geral em associações, nas fábricas, depois do trabalho às vezes exaustivo na agricultura, nos campos, na indústria, as pessoas se reuniam para debater o projeto constitucional. Tem um livro muito bom, que foi onde eu aprendi quase tudo que eu sei desse processo, da Samantha Lombo, que é uma pesquisadora americana, mas que está radicada na Rússia há muito tempo e que estuda e mora na região de Kirov. E ela foi analisar os arquivos dessa região, porque é uma região que foi poupada durante a Segunda Guerra Mundial, então os arquivos estão preservados, e ali ela foi analisar as minutas dessas discussões locais. E no começo, os oficiais do partido que eram enviados para organizar esses debates participativos, a gente pode dizer, eles queriam fazer as coisas de maneira pro forma. E não, o centro falou, não, tem que ter debate sério, a gente tem que ouvir o que as pessoas têm, as opiniões dos cidadãos, não é? Então, esses debates aconteciam presencialmente, aconteciam também na imprensa, com artigos de jornais e trocas. Havia um debate público, numa esfera pública socialista, que sim existia com opiniões diferentes, as pessoas argumentando. E o que é mais interessante, Rodrigo, lembrando, o interesse das lideranças soviéticas naquele momento era reintroduzir direito universal ao voto para, inclusive, cidadãos que não vinham de uma classe camponesa ou trabalhadora, o habeas corpus e companhia. O que a Samantha Lombo encontrou nos arquivos de Kirov, das minutas, é que o camponês, o trabalhador de fábrica, quando ia para essas reuniões, ele não queria, ele não estava nem um pouco interessado nessas preocupações mais abstratas, né? Voltando ao Marx, aquela coisa que o Marx dizia que apenas a igualdade formal não serve para muita coisa, tem que ser de igualdade concreta, eles estavam preocupados em garantir, escrever na Constituição direitos concretos que haviam sido adquiridos nos 20 anos anteriores. Então, ela cita frequentemente o caso das vacas. As pessoas queriam botar na Constituição, eu acho que entrou, e as pessoas tinham, o camponês teria direito a uma vaca, ou 2 vacas, não sei. E era isso que interessava, quais direitos concretos eu vou ter. E havia uma hostilidade, não apenas que eles não se interessavam por presunção de inocência, direito ao voto, havia uma hostilidade a esses mecanismos, esses instrumentos liberais. Porque para eles, aquilo ali era só um entrave. A preocupação deles imediata era remover burocratas incompetentes e corruptos. Então, a ideia de habeas corpus, direito à defesa, não, a gente quer resolver isso aqui entre nós, não vai ficar dando direito à voz e a voto. A gente se livrou finalmente daquele kulak, do grande proprietário, não é, que nos explorava. Agora você quer que ele volte e tenha direito a voto? Aqui as pessoas tinham uma hostilidade a isso. A gente vê que, em alguma medida, era o centro, que muitas vezes é apresentado como despótico, que tinha ali, talvez, visões mais arejadas sobre direitos liberais básicos que queriam ser introduzidos. Então a gente vê essa contradição nesse processo. E detalhe, foram 43 milhões de pessoas que participaram desse processo e foram 43 mil sugestões que foram enviadas
ao centro, muitas das quais vieram a ser incorporadas no debate e na versão final da Constituição. Por isso que ela era dita a mais democrática do mundo. A gente sabe que o papel aceita muita coisa, né? Então também existe uma distância entre intenção e gesto, e a coisa foi, então, na prática, um pouco mais, enfim, esse caráter absolutamente democrático, mais complexo, mas havia essa democracia mesmo, veja só, essa forma de governo dos iguais, às vezes, nos encaminha para soluções que não são precisamente as liberais, o que também tem o seu problema. Uma boa deixa, inclusive, para a gente discutir o momento imediatamente posterior à aprovação da Constituição stalinista de 36. A gente deve lembrar que em 37 começam os grandes expurgos. Uhum. E, inclusive, alguns dos principais redatores da Constituição, figuras como Bukharin, Radek, vão perecer durante esses expurgos, vão ser condenados. E aí, você já mencionou essa certa hostilidade que havia em relação a processos legais e essa busca da base por punir gerentes, os líderes partidários que são entendidos como corruptos ou incompetentes. Isso abre espaço para a gente conversar sobre o aspecto curiosamente democrático do terror. Sim. Muito discutido pela Wendy Goldman. A Wendy Goldman escreveu um livro muito bom que foi traduzido para o português pela Lavra Palavra, se eu não me engano, Terror e Democracia nos Tempos de Stalin, alguma coisa dessa ordem. É um livro que vale a pena ser lido, e eu gosto do título já do livro, Terror e Democracia, porque a princípio a gente pensa que são coisas diferentes. O período dos grandes expurgos é apresentado como sendo uma decisão de cúpula para perseguir adversários políticos, e o ponto da Wendy Goldman, ela vai analisar sindicatos e união de sindicatos, e como eles lidavam com esse processo, que foi um processo de perseguição, julgamento e execução, inclusive, de muitas figuras. E ela vai mostrar a dimensão, entre aspas, democrática desse processo dos grandes expurgos, que não foi apenas um processo de cima para baixo. Ao contrário, em grande medida, o que deu fôlego, o que deu a força para os grandes expurgos foi essa perseguição, esse levante das bases, das massas contra a burocracia, contra os quadros do partido. Acho que uma imagem que ela usa, talvez eu esteja aqui parafraseando com alguma imprecisão, mas talvez a liderança tenha sido fósforo, mas o combustível que botou fogo foram as bases, foram as massas, não é? E havia essa dimensão de fato, o interesse presente na sociedade de se livrar de corruptos, de denunciá-los dessa maneira. E quanto mais alto, isso aí alguns historiadores, outros levantam, quanto mais alto era o seu ranking, assim, a sua hierarquia, quanto mais alto na hierarquia o seu cargo, na estrutura partidária do Estado soviético, maiores eram os riscos de você vir a ser uma vítima dos expurgos, não é? Então, a gente vê, eu gosto desse paradoxo, dessa contradição aparente entre o terror e a democracia, que mostra como, de fato, a coisa foi muito mais tensa, muito mais ambígua e muito mais interessante, em certa medida, com os seus avanços e horrores, do que a ideia simplesmente do totalitarismo de cima para baixo. As duas coisas acho que a gente precisa trazer, e eu trago isso para os meus alunos. Por um lado, políticas inovadoras de igualdade, de inclusão de minorias, e não apenas minorias, mas grupos étnicos, grupos nacionais, questões de gênero. Isso, por um lado, claramente dialoga com um princípio democrático de igualdade, e essa outra dimensão que é o lado democrático do terror, no sentido de um regime dos iguais contra aqueles que estão nas cabeças, não é? Contra a burocracia do Estado, contra os corruptos, instrumentalizado em muitos momentos, sem dúvida, não dá para negar. Algo que eu não sou um grande conhecedor de China, uma lacuna na minha formação, mas vou superar essa lacuna. Mas eu acho que dá para fazer um paralelo, Rodrigo me corrija se eu estiver errado, com o que houve na Revolução Cultural do Mao Zedong na China. Eu já vi algum pesquisador brasileiro discutindo que o que houve na Revolução Cultural, que seria o quê? Um levante das massas contra os quadros do partido, isso nunca poderia acontecer na União Soviética, que era um regime vertical de cima para baixo. Eu acho que, na verdade, a União Soviética antecipou isso em 30, 40 anos, em alguma medida, com o processo dos grandes expurgos. A gente já teve ali esse princípio, essa ideia das
das massas se sublevando contra a liderança. Principalmente no campo da economia ali, na ideia da sabotagem. E, bem, na Revolução Cultural, a ideia, para citar o Mao, é justo se rebelar, né? Hoje na China, às vezes, colocar um retrato do Mao na parede é aquela lembrança para o partido que eles já sofreram as consequências da sua tirania ali na Revolução Cultural. A gente não costuma pensar nisso, mas foram 2 momentos em que uma parte da liderança liberou as ansiedades das massas contra outra parte da liderança. Sim. Bom, mas para prosseguir então na nossa discussão, voltando para o período da Guerra Fria, acho que também vale a pena nós comentarmos brevemente que seja o aspecto do apoio do campo socialista às lutas anticoloniais. Se a gente está falando de democracia, a gente está falando logo depois do fim da guerra, em um momento em que as democracias liberais muitas delas ainda têm colônias, Sim. E a União Soviética e o Bloco Socialista como um todo vão se posicionar a favor dessa luta, que é uma luta essencialmente democrática, a luta pela autodeterminação dos povos do terceiro mundo. Sim. Não, e também vale ressaltar, apoiando o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, que, enfim, também não é exatamente uma relação colonial, mas uma relação racista. Isso vai ser apoiado não apenas pela União Soviética, mas pelo bloco socialista de maneira mais ampla. Todos eles vão ter essa solidariedade. De fato, a gente pensa às vezes democracias liberais, o Reino Unido, a França, bem, eles tinham até, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, eles tinham democracia liberal, na Grã-Bretanha para os britânicos, mas na Índia, não. Na África, não. Na Irlanda, não tinha também, assim, ao contrário. Na Europa, um povo que foi colonizado e, enfim, submetido aos mais terríveis mandos e desmandos britânicos. E um fator curioso, a gente pensa muito na União Soviética e os outros países como se fossem puppets, marionetes. Mas nessa questão das lutas de libertação nacional, tem um momento que Cuba demonstra uma autonomia muito grande, que é apoiando algumas libertações na África, notadamente no Congo. O Che Guevara vai ao Congo, mas sobretudo Angola. Angola é curioso porque é um país que fala a língua portuguesa e a gente estuda muito pouco. A história de Portugal também, depois da independência do Brasil, mas a história dos países lusófonos da África, a gente muitas vezes deixa passar. E Cuba teve um papel fundamental na luta pela independência de Angola, apoiando o MPLA. E é curioso porque nessa luta eles não apenas ajudaram Angola a ficar independente, mas lutaram e garantiram a independência da Namíbia e ajudaram a acabar com o regime, ou enfraquecer, então, acabar com o regime do apartheid na África do Sul. O Nelson Mandela, quando ele faleceu, houve aquele grande evento no Soccer City, se eu não me engano, o estádio grande que eles construíram em Johannesburgo, e aí foi Obama, e no final das contas o Mandela tinha virado um grande símbolo, quase um democrata liberal. Mas as pessoas esquecem que o primeiro destino ao qual Mandela foi, depois de ter ficado preso por décadas, foi Cuba. Encontrar com Fidel para agradecer o apoio que Cuba deu em Angola na luta pelo fim do colonialismo, e que eles acabaram lutando contra tropas da África do Sul do apartheid, que ajudavam ali setores pró-ocidente, se você quiser, e como a África do Sul dominava um pedaço da Namíbia, no momento em que Cuba ajuda a derrotar essas tropas da África do Sul, eles vão sentar à mesa, e aí que a Namíbia se tornará independente, e isso vai colapsando ainda mais o moral da África do Sul do apartheid. Então a gente vê como também essas lutas por igualdade, no caso por liberdade de um povo para se autodeterminar, também foram apoiadas pelo socialismo, pelos países socialistas. Alguém poderia dizer, Rodrigo, como já me disseram, não, mas isso era um mero oportunismo, porque o interesse deles era, enfim, naquela ocasião, eles queriam conseguir apoio e enfraquecer os seus adversários na Guerra Fria. Bem, eu acho que fazer a coisa certa, mesmo que seja pelos motivos, entre aspas, errados, é louvável. Mas o Ocidente podia ter sido oportunista também, e não foi, né? Enfim, quis manter essa forma de dominação. Então a coisa realmente é mais complexa, e é interessante pensar esse debate sobre as lutas de emancipação colonial que são frequentemente ignoradas. E para ilustrar, ultimamente tenho visto muito na internet, vira e mexe aparece
né, as comparações, por exemplo, ilustrar a primeira parte da nossa conversa, da propaganda americana na década de 50, 60, como a mulher era tratada até na publicidade, servindo ao homem, se submetendo, e no mesmo período na União Soviética, e até antes, na década de 20 e 30, como a mulher era retratada como uma figura independente. E nesse aspecto das lutas anticoloniais, recentemente surgiu muitas vezes ali, eu vi a comparação de um desenho animado americano, retratando a África, que retrata os africanos... Primeiro caricato, imagino. Uma caricatura racista, e eles selvagens, tocando tambores e com abobados, e nesse mesmo período um desenho soviético que representa um africano no contexto das lutas anticoloniais, um homem forte, enfim, é uma comparação muito interessante que tem surgido aí na internet. E lembrar que década de 60, os belgas ainda tinham um zoológico humano em Bruxelas, realmente apavorante, né? E bem, a gente acabou de chegar ali no início da Guerra Fria, e tem ainda bastante tema para conversar. O Tomás bastante... tagarela? Professores, no geral. Na França eles usam a palavra bavard, que fala. Professor, bom, você sabe que eu também, né? Às vezes eu seguro a hora sozinho. Então a gente vai aproveitar e continuar essa conversa na próxima edição do Entre Blocos. Queria recomendar para quem se interessou pela discussão que o Tomás lançou aqui do papel de Cuba na África, o nosso primeiro vídeo de todos do programa que eu falo sobre Cuba. E lembrar que esse programa aqui é um oferecimento da Estrela Viagens e que, enfim, nós temos viagens para Cuba, para a Rússia, União Soviética. Acabamos de realizar uma viagem para o Cáucaso, já foi lançada a viagem do ano que vem para essa mesma região fascinante. Então, fiquem atentos aí, quem tiver maior interesse de procurar nossos roteiros, por favor, fiquem à vontade. E volto com o Tomás. Mas eu queria só dizer que eu conheço o Rodrigo há muitos anos e já fiz muitas viagens com ele, o melhor guia turístico, e não apenas porque a Estrela Viagens também tem outros guias, mas o Rodrigo, olha, é imbatível. E bem, fiquem à vontade aí para conhecer as viagens que nós vamos realizar. Eu tenho que aproveitar, vou espremer o Tomás ao máximo, que eu vou passar, a partir de setembro, eu vou passar viajando o mundo aí. Temos a Transiberiana, China, Mongólia, Vietnã, enfim. Então, vou espremer mais um pouco do Tomás, e na semana que vem não, no mês que vem, a gente continua esse debate sobre democracia no Bloco Socialista, democracia no socialismo real. Até mais!